Olá pessoal, vamos ver aqui algumas perguntinhas de vocês. Vou aproveitar e responder uma pergunta ah, do inscrito e uma pergunta do membro. O Hudson pergunta para nós: faz algum tempo, porém, com muito pouca sobra mensal, isso infelizmente é a realidade de todos nós, é assim para todo mundo. Percebi que o que vale a pena quando se tem pouca sobra para investir é o longo prazo e a consistência. Aportar sempre. Assina embaixo. Foquei no 35 e no 45 com aportes de 150 a R$ 200 por mês. Acredito que com aportes pequenos não vale a pena investir em Selic ou IPCA 29. Eu concordo com você. Eu pessoalmente eu prefiro, sempre preferi IPCAs longos. Sempre preferi. E aí o que você consegue com esses dois títulos? Você consegue mais tempo de acúmulo. Então tá perfeito. O único problema é a marcação a mercado, né? Que pode dar uma dorzinha de cabeça, pode dar um certo desgosto aí quando as taxas sobem. Mas a gente tem que aprender a encarar isso, não tem outro jeito, né? A gente tem que aprender a se blindar emocionalmente nos momentos ruins para não vender os títulos, né? E também nos momentos bons, a gente tem que estar muito blindado emocionalmente para não cair na asneira de fazer ganho de marcação a mercado em que você tem que vender o título para fazer um ganho temporário, provisório, em que você não vai conseguir recuperar depois, né? Então eu acho que está perfeito. É só a pessoa estar calibrada psicologicamente, emocionalmente, para encarar essa longa jornada até 2035 e 2045. Mas eu concordo com você, eu acho que está perfeito. Muito bem, e o nosso membro perguntou, lá em 2000, a NTNB custava 1.000, o VNA era 1.000. É verdade, 15 de julho de 2000. E hoje 4.148. E o Selic, pessoal? O VNA do Tesouro Selic, quanto era? Era 1.000? Era 1.000. E quanto era o valor nominal do prefixado? Era 1.000 também. Era tudo 1.000. 15 de julho de 2000, tudo 1.000. Valor nominal atualizado do Tesouro IGPM, que só tem um hoje, que é o Tesouro IGPM 2031, que está na mão de alguns institucionais, né? Pessoa física talvez tenha, não sei se já não venderam, né? É verdade, pessoal, é isso aí. O Tesouro, todos esses. Então, mas se o Tesouro Selic hoje é R$ 13.000 e o VNA é 4.000, então a grande sacada está no Tesouro Selic. Claro que não, pessoal. Claro que não, desculpa ser tão direto. Uma das pistas da resposta é o que o Lucky Pass falou. 1.000 era o VNA, não era o preço do Tesouro IPCA. Lembre-se que você sempre compra o título com desconto. Qual era o preço do Tesouro IPCA? Em 2000 não existia, né? Porque o Tesouro Direto passou a existir em 2002. Mas o Tesouro IPCA principal começou a existir em 2005. Então, olha, tem um lag aí de 5 anos. Tá? E o primeiro Tesouro IPCA lançado, que eu acho que foi o principal 24, foi lançado a 300 e poucos reais. 300 e poucos. Né? Teve outros títulos lançados a R$ 400. Era assim, pessoal. Era assim. Né? Enquanto que o Tesouro Selic, a gente nunca conseguiu comprar com um desconto vultuoso. Nunca conseguiu. Outro problema do Tesouro Selic é o seguinte: no máximo, ele tem um vencimento em 6 anos. E isso é ruim se você pensa em longo prazo. Porque no longo prazo, o que você quer? Você quer justamente acumular, deixar o juro composto trabalhar e postergar, deixar para o mais longe possível o imposto de renda. No Tesouro Selic, com o máximo de otimização possível, você vai ter uma pausa de 6 em 6 anos. Então, nos últimos 21 anos, né, você teve aí umas 3, 4 pausas. Né? Então isso aí já começa a fazer diferença. Enquanto que quem comprou o Tesouro IPCA 24 lá no lançamento está com ele até hoje, até agora, o principal, né? Até agora não pagou imposto de renda, certo? E no Selic você teve que trocar. E o Selic você não comprou com desconto. Então é por isso que o Tesouro IPCA ganha do CDI contínuo, tá? Porque se você olhar somente a atualização do VNA, você tem a impressão de que o Selic rendeu 3 vezes mais.
né? 13 mil, 12 mil vezes 4 mil é 3 vezes mais, né? Então 13 mil vezes 4 e pouco é mais de 3 vezes. Só que essa sensação tá errada. Vamos mostrar aqui para vocês com dados. Então tá aqui o Tesouro IPCA 24 no site Mais Retorno. Nós somos fãs desse site e nós não temos nenhum contrato de propaganda com eles, absolutamente nada. Até se quiserem, a gente aceita aí uma ajudinha. E tá aqui, ó. Eu quero mostrar, pessoal, em dinheiro, tá? Aí a gente bota aqui cotação, ó. Cadê? Tá, cotação. Aí ele vai transformar aqui. Olha, pessoal, R$ 300, ó, em 2005. Quanto que era o VNA em 2005? Já girava na casa aí dos seus 1.300, R$ 1.400, né? E, e você comprava um Tesouro Selic com esse nível de desconto? De jeito nenhum, tá? Agora vamos colocar o CDI na jogada. Vamos colocar o CDI. Aí eu coloco comparar. Aí ele, eu acho que ele não me mostra mais cotação. Isso é uma característica do site, tá? O site foi feito assim. Ele só mostra o retorno em porcentagem. E aí tá vendo, pessoal, olha aí, ó. O Tesouro Selic, que nada mais é que o CDI, por causa da taxa B3 perde 2% no longo prazo e tal. Tá, pessoal, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Não vamos nos ater a detalhes. Porque, olha o que eu estou falando aqui, por que eu falo não nos ater a detalhes? Porque não adianta 2% a mais, não adianta dar desconto, você investir no CDB que não paga a taxa Selic e tal, porque você vai perder feio para um Tesouro IPCA longo. Olha aí o exemplo do IPCA 24. 1.185 versus 476 do CDI. Mas o Tesouro Selic, o VNA aumentou tantas vezes, não sei o que, do Selic. Mas você nunca conseguiu comprar esse ativo com um desconto verdadeiro, impactante, como a gente conseguia e ainda consegue comprar do Tesouro IPCA, né? Porque lá no começo o IPCA 24 era IPCA mais 8, né? Vamos pegar um IPCA mais recente, que é o 35, que também dá o mesmo resultado, pelo menos o 35 foi lançado a IPCA mais 6, né? É uma taxa mais perto do que a gente tem hoje. E ele tem um prazo já de acúmulo, né? Então, se você pegar um IPCA muito curtinho, sem muito acúmulo, não vai ser muito realista a comparação. E ganha também de folga do CDI. Olha aqui, pessoal. No gráfico parece pouco, né? Mas quando você pega ali 426% versus 232, isso é transformar R$ 100, ter uma rentabilidade de 400%, é você ter 526 versus 332, né? É brutal essa diferença, pessoal. É brutal. É brutal, tá? Então, voltando aqui para os comentários. Então, minha gente, não vamos nos iludir com essa grande evolução que o VNA do Tesouro Selic teve ao longo do tempo, porque ele não quer dizer nada para o nosso investimento. Porque o IPCA a gente sempre compra com desconto. E a outra questão é a seguinte, talvez até mais importante do que isso, é a perspectiva futura, que a gente até agora só olhou para o passado. E o futuro diz? Bom, o futuro não diz nada porque ele não aconteceu. Mas o que a gente acredita? A gente acredita que a curva da Selic ao longo do tempo futuro não vai mais ser tão alta quanto foi no passado. A gente vê que o Brasil ele já foi o país número 1 em termos de taxas de juros no mundo, ficou um bom tempo sem selo. Selo não é selo de estampa, tá? É SE, a circunflexo, tracinho LO. Sem selo. Ficou sem selo por alguns anos. Teve uma recaída recentemente, né? Que teve o maior juro real do mundo aí por alguns meses e tal. Depois outros países pegaram esse posto. Mas estamos lá nas primeiras de novo. E daqui a um tempo nós não estaremos mais. E talvez haja recaídas no futuro, mas a tendência é que por exemplo, essa taxa Selic, agora que, digamos que 2014 para 2022, que foram anos de Selic alta, 14,25 e 13,75 respectivamente, digamos que isso seja praticamente a mesma coisa, tá? Mas não vai mais ser
22%, como era em meados de 2001, 2002. Não vai mais ser isso aí. Não vai mais ser 45% no começo do Plano Real, anos 90. Não vai mais ser. Né? Os 45% já existia uma clareza no começo dos anos 2000 que o país não precisaria voltar a ter tanta taxa de juros assim. E nos últimos 20 anos a gente tem uma convicção forte de que sim, a gente pode ter recaídas, pode voltar a ser o maior juro do mundo, pode, isso pode ir e voltar várias vezes, mas níveis de 20% na Selic, olha, muito difícil que alguém imagine que isso possa acontecer no futuro. Então, se a gente tem para o futuro, né, uma expectativa de que a Selic não precise mais subir tanto, e a gente tem uma taxa real no IPCA, e a gente sabe que o Tesouro IPCA ganha no longo prazo do CDI já com taxa alta, imagina como é que vai ser essa vitória do Tesouro IPCA quando as taxas ficarem num patamar mais baixo e a gente voltar a ter um ciclo de 3, 4 anos de Selic abaixo de 2 dígitos. A gente ainda está esperando por isso, né? Então, tanto olhando para o passado quanto olhando para o futuro, a gente não pode cair nesse engano desse aumento estratosférico que o VNA do Tesouro Selic teve ao longo desse tempo. A gente não pode cair nesse engano, porque justamente ele não vai mais ser assim no futuro e a gente nunca conseguiu comprar nem Tesouro Selic, nem CDB de banco com tanto desconto como a gente consegue comprar um Tesouro IPCA, em que você compra o título com desconto, não é só a taxa, é a taxa em função do tempo. E isso sim faz muita diferença. Por isso que o nosso amigo aqui tem que continuar na sua estratégia. Se o objetivo é tempo, é lá a aposentadoria, esses dois títulos são fenomenais e você está no caminho certo. Tem que ter a perseverança e a força de vontade para não cair em tentações de vender os títulos antes do prazo. Não faça resgate antecipado. Deixa o tempo agir. Sempre lembre-se disso, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal. Passando para dar o disclaimer. Agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal. Todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento, a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube, a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.